defeitos e falhas não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Louvado seja o teu nome.
Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Louvado seja Deus, né? Irmãos, estamos aqui reunidos para juntos adorar o Senhor. E desde já quero levantar a igreja aí para nós fazer uma oração, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai eterno, sei, Senhor, que o Senhor já se faz presença, Pai, neste lugar. Oh, Senhor, receba, Pai amado, aleluia, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Senhor, aleluia, Pai amado, oh, Senhor, não olhando para nós, Pai amado, aleluia, Senhor, porque somos falhos, mas olhando para o autor e consumador, Senhor, da nossa fé, que é Jesus. Senhor, que fez o sacrifício vivo, Pai, para que hoje nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, vai dando vitória à vida de cada um, Pai, que aqui se encontra, e aqueles, Senhor, aleluia, Pai amado, que estão ao caminho, Senhor, vai dando livramento, Pai. E aqueles, Senhor, aleluia, Pai amado, aleluia, Senhor, que colocar o desejo no coração, Pai, de te adorar, mesmo na sua casa, Senhor, que adore em espírito e em verdade. Senhor, vai abençoando, Pai amado, as nossas vidas, Pai. Senhor, que nós venha, Pai amado, aleluia, Senhor, dar um culto racional, Pai, com conhecimento e sabedoria da Tua graça. Senhor, abençoa, Pai amado, aleluia, Senhor, os Teus servos nesta noite, Pai. Que nós saia daqui, Senhor, com posse de vitória, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor, aleluia, adorando na beleza da Tua santidade. Louvado seja Deus, aleluia, Pai Santo de Israel, aleluia, Pai. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 127. O hino de número 127. O Senhor da ceifa está chamando. 127. Aleluia, Pai. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém? O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Alma que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre atenda ao Teu chamar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre atenda ao Teu mandar. Muitos são os que vão se esfriando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando
que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra a tenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra a tenda ao teu mandar. Aleluia, né? Que Ele venha falar conosco nesta noite, como sempre tem falado, né, meus irmãos? Louvado seja Deus, grande e infinita bondade é o Senhor, aleluia, em nossas vidas, né? Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Aleluia. Vamos estar adorando também um louvor, o hino de número 151, amém? 151, que também se trata de falar conosco nesta noite, aleluia. Louvado seja Deus, né? 151, amém? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de Edipor. Fala-me em cada dia, sempre em eterno tom. Ouvis tua voz eu quero, e neste mesmo som, para os teus filhos fala, e no caminhos bons, pela bondade os guia, a pedir os santos dons. Quererem consagrar-se para suas vindas dar, obedecendo a Cristo e com fé vou amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de Edipor. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz eu quero,
e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste as leis, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de hei de pôr. Fala-me em cada dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, aleluia, louvado seja Deus, né? Somente Ele, aleluia, para nos dar graça, aleluia, e falar, porque a palavra de Deus, irmão, aleluia, ela é boa, perfeita e agradável, né? Irmãos, aleluia, eu quero aqui passar para o irmão José, estar lendo a palavra, que se encontra em, que é o título, né, do mês, né? Que é Neemias, capítulo 1. Louvado seja Deus, né? Para a edificação das nossas vidas, né? Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos estar lendo o texto sagrado. O tema do mês é a retomada de Neemias, que se encontra no capítulo 1, versículo 1 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, ele é um profeta abençoado, ao qual Deus o abençoou grandemente e fez uma grande obra. E ficou registrado para nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Glória a Deus. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo.
E vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei a um lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que deseja temer o teu nome. E fazes prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Louvado seja Deus. Essa palavra é maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso irmão pediu para nós estar fazendo oração. Eu quero, assim, aproveitar e passar a direção já para o nosso pastor. E ele já está orando pelos enfermos e orando pelos irmãos que desejam, aleluia, assim, a oração do servo do Senhor. Nosso pastor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar mais uma vez, nesta oração, vamos orar por todos aqueles que estão enfermos, doentes, mas também nós vamos orar pela família. Como falei, essa semana é uma semana que a gente vai dedicar as nossas orações às famílias, todas as famílias, seja famílias cristã, não cristã, mas todas nós colocaremos durante essa semana, tanto aqui na igreja como nas nossas lares, nas nossas orações pessoais, particulares, nós vamos estar orando por todas as famílias, em nome de Jesus. Oremos. Soberano e eterno Deus, neste momento, Pai, nós pedimos pela vida dos seus filhos e filhas aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando de algum lugar, Senhor, que o Senhor continue abençoando, derramando da tua graça, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, de forma poderosa, em nome de Jesus, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Ah, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem para realizar e fazer através da vida dos seus filhos e filhas. Deus, abençoa as famílias, Pai querido. Abençoa cada membro aqui representado de cada família. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Nós ainda estamos, hoje, é a última semana, na verdade, desse tema tão enriquecedor, falar sobre Neemias. É um tema que a gente ouviu várias mensagens, cada uma com a sua particularidade, e Deus não deixou de não nos falar através dos seus filhos. Então, esse texto de Neemias, ele é muito rico não somente nas lições de reconstrução, mas ele é muito rico em tudo aquilo que envolve uma reconstrução. E aproveitando que nós estamos falando de Neemias, eu gostaria também de ler Neemias capítulo 3. E hoje eu queria falar sobre a importância da perseverança. Eu quero falar sobre a perseverança. E eu quero aproveitar que o nosso irmão José já leu a leitura oficial, mas complementar com Neemias capítulo 3, que diz assim: E levantou-se, Neemias capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Mea. Consagraram e até a torre de Ananiel. E junto ele edificaram os homens de Jericó também o seu lado, e edificou Zagur, filho de
Iri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassanã, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. Amém? Irmãos, eu gostaria de continuar falando nesse texto. Nós viemos aqui já falando algumas semanas, algumas segundas-feiras, sobre vários assuntos. Eu até anotei aqui com base nesse texto, né? Nós falamos sobre a questão da oração, a questão do jejum, a questão das portas, que o seu significado. É lógico que nós não falamos de cada uma das 12 portas que em Jerusalém ali estava, e eles também edificaram, ou melhor, colocaram as portas no seu devido lugar, porque não adianta edificar um lugar se você não colocar as portas. E também, semana passada, nós falamos sobre o comprometimento, né? Ser comprometido. E hoje eu quero falar sobre a perseverança. E quando nós olhamos para a vida deste homem, que estava ali para realizar uma grande obra, e a obra não era pequena, a gente muitas vezes mensuramos, ou estamos mensurando alguém por aquilo que ele faz, né? E cada um tem a sua importância na casa de Deus, né? É lógico que alguns trabalhos são mais evidentes que o outro. Nem todos os trabalhos são igual, mas todos têm a sua importância perante ao Senhor, né? Os departamentos, os seus líderes, efetivamente. Então, tudo para essas pessoas, Deus dá as suas estratégias para eles trabalharem, né? Os departamentos da irmã, dos varões, dos jovens, juntamente com os adolescentes, as crianças, o departamento de missão, o departamento de assistência social, o departamento de evangelismo. Então, todos os departamentos, eles se entrelaçam, eles se ajustam, né? Por exemplo, o departamento de evangelismo é um departamento que as pessoas que saem para evangelizar juntamente com os líderes, ou o líder sai para evangelizar, qual é a bandeira que ele leva? A bandeira da igreja, a bandeira de Cristo, de que Cristo pode mudar a vida daqueles que estão sendo evangelizados, assim como o evangelizador, aquele que está evangelizando. Um dia eu era assim, e Deus mudou a minha vida. Esse é o maior testemunho, né? Então, cada departamento tem a sua importância. Que nem, por exemplo, uma igreja que não se inclina para a oração é uma igreja que falta o ar, falta o respirar, né? É uma igreja que não tem o fôlego para ir avante. Então, cada departamento tem a sua importância. Então, Neemias era um grande líder e estava a realizar a obra do Senhor. E nós sabemos que, para fazer a obra de Deus, o trabalho não é fácil. Tem as suas dificuldades que são apresentadas, né? Eu lembro-me quando eu cheguei aqui na igreja e nós tínhamos muitas coisas para ser feitas. Ainda temos muitas coisas. Eu não estou falando de construção, mas eu estou falando não de uma construção de alvenaria, mas de uma construção em prol da vida de pessoas. E a gente, no primeiro momento, enfrentamos uma grande dificuldade, porque em alguns momentos a gente olhava, quando a gente chegou, e tinha os departamentos, os trabalhos, os irmãos empenhados, fazendo, mas tinha as suas dificuldades, tinha os seus obstáculos,
tinha situações que vinham e não eram fáceis. E com isso a gente ia trabalhando, tinha o desânimo por tudo aquilo que envolvia a igreja estava envolvida. Mas a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, Deus colocou em meu coração oração. A oração. A oração, ela coloca as coisas no seu devido lugar, né? Então, quando você parte por esse caminho de oração, você coloca nas mãos do Senhor e Deus trabalha. E foi o que Neemias fez. Neemias, ao saber da notícia, ele lamentou, ou melhor, ele chorou, lamentou, jejuou e orou ao Senhor. E a resposta veio. E não foi um trabalho fácil. A Bíblia fala, ou melhor, a história vai falar que Neemias ficou aproximadamente 120 dias andando, ou melhor, jejuando e orando ao Senhor em prol de uma resposta. O que é isso aí? É dedicação. Todo departamento, todo trabalho que envolve a Igreja de Cristo precisa haver dedicação. Ele não pode ser feito de qualquer maneira ou de qualquer forma, ou somente para cumprir uma obrigação. Ele precisa ser feito com responsabilidade de que o trabalho daquilo que está sendo feito precisa ter frutos, precisa gerar fruto. E qual é o fruto? O fruto, nesta ocasião, aqui não é a quantidade. Às vezes, em alguns momentos, as pessoas ficam presas nessa situação. Vamos trazer, vamos aumentar, não. Mas eu lembro que no primeiro momento precisa haver a qualificação. O que é isso? É ajustar as coisas que precisam ser ajustadas. Trabalhar em cima daquilo que precisa ser trabalhado. Porque, às vezes, dentro de um departamento ou dentro de um trabalho que está sendo feito para Deus, precisa haver algumas mudanças. E essas mudanças, dentro desse departamento, desse trabalho, muitas vezes está relacionado diretamente às pessoas que estão envolvidas. Porque nem todo mundo se adapta ou vai se adaptar com algumas coisas que precisa ser feito. Então requer o quê? Um tempo. Neemias, o texto diz que ele era copeiro do rei. E por ser copeiro do rei, ele talvez aqui não tinha nenhum entendimento, por exemplo, de reconstrução, ou de construção, ou de colocar portas em determinado lugar. Então, ele no primeiro momento, como eu falei semana passada, ele sentou. E ao sentar, talvez as pessoas possam ter uma ilusão ou uma mensagem de que ele não se importou. Não, o sentar ali representa não agir de qualquer maneira ou não agir precipitadamente. Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui, precisava haver algumas mudanças. E essas mudanças não foi diretamente, ela precisou do seu tempo. Então, em cada departamento, em cada lugar, ou na igreja, ou aquilo que você está fazendo, requer tempo. Mas também quer que você se condicione a esse tempo de analisar. Por isso que o trabalho, ou a obra de Deus, ou aquilo que você faz para Deus, não pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer forma. Ou só, se der tempo eu faço, se não der tempo não. Requer tempo, requer responsabilidades. E essas responsabilidades está desde a importância que você dá ao trabalho, até mesmo a importância que você passa aos seus liderados, aquilo que você quer por excelência ao serviço do Senhor. Então, Neemias, ele, no primeiro momento, ele sentou, ele chorou, ele lamentou, ou melhor, ele lamentou, ele chorou, depois ele ficou um tempo jejuando e orando ao Senhor, embora existia uma urgência. Aí existe uma situação também, nessa questão dele, no capítulo 1, dele sentar, que você não pode agir muitas vezes precipitadamente. Tem muita gente que às vezes quer agir precipitadamente.
Não, eu vou trocar, eu vou não deixar mais fazer. Não, dê tempo ao tempo. Veja, analise, treine, levante pessoas que vão estar ao seu lado para andar com você. Antes mesmo, ensine as pessoas da maneira, do jeito que a obra do Senhor precisa andar. Então, requer aqui a importância, qual é o valor, a importância que você dá àquilo que de fato você quer que cresça. Então, num culto como esse, nós precisamos ver aqui no primeiro momento, nós precisamos enxergar o princípio da prioridade. Qual era a prioridade? A visão era que a terra estava arrasada, mas tinha a prioridade da prioridade. E qual era a prioridade da prioridade ali naquele momento? Primeiro, era analisar o que primeiro precisaria ser feito. Não era de imediato eu construir ou reconstruir os muros. Não, precisava ver o que precisava ser feito. É manter uma mente tranquila, uma mente que idealiza primeiro, né, antes da execução. Porque tudo está envolvido, tudo está dentro do contexto do envolvimento. Quer ver uma coisa? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler o que diz ali? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A primeira epístola de Pedro. Capítulo 5, se a Amanda colocou aqui. Colocou. Isso, pode ler. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é que tem cuidado de você? Deus. Então Neemias sabia que ele não poderia ver o resultado de imediato. E isso muitas vezes é uma preocupação na vida de muitos cristãos. Porque muitos cristãos ele não persevera porque ele quer ver o resultado já de imediato. Ele quer ver o resultado logo. Não, a Bíblia fala que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O que é isso, pastor? É manter a mente tranquila, é agir com tranquilidade, é agir de forma sabedora de que Deus ele tem cuidado da nossa vida. Nós somos muito desesperados. Eu até falei isso ontem, em alguns momentos. A gente quer, outro dia, a gente quer muito que as coisas aconteçam de forma imediata. E não é assim. E não é assim. Você não pode andar com o carro e querer trocar o pneu com o carro andando. Você tem que parar ele. Parar o carro. Pegar o estepe, pegar o macaco, pegar a chave, girar a chave no macaco para que suspenda o carro. E assim você vai desparafusar os parafusos da roda. E isso, vai tirar a roda, depois vai colocar uma outra roda substituta para que você chegue até um determinado lugar, para que o reparo daquela roda ou daquele pneu que teve o furo seja consertado. E não é muitas vezes da maneira que a gente pensa. Então tem todo um trabalhar. Então a mente de Neemias mostra aqui que ele estava tranquilo. Em nome de Jesus, lance sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Quer ver outra coisa? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se a Amanda coloca aqui para a gente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável.
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que ele está dizendo aqui? Os ataques de Satanás vão vir, mas não devemos ser levados ou deixarmos ser levados pela sugestão do maligno. Não teremos, ou melhor, teremos que nos planejarmos, nos adequarmos de forma adequada para não ser levarmos, porque tem muita coisa que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Então, o princípio da prioridade é o quê? É manter a mente tranquila. Ter a visão daquilo que está acontecendo. A situação pode ser uma situação de calamidade, de terra arrasada, mas Deus está dizendo para nós assim: fique tranquilo, que eu estou com vocês. Fique tranquilo, que essa situação vai mudar. O trabalho vai ser grande, mas nós vamos conseguir resolver essa situação. Pode durar um pouco, mas não quer dizer que você não vai ter sucesso, não vai ter êxito. E isso é na nossa vida diária. Porque às vezes, irmão, nós enxergamos que nada está acontecendo ao nosso favor. Aí entra um texto que eu gosto muito. Sabes tu como Deus opera? Às vezes, o seu olhar é um e o olhar de Deus é outro. A sua maneira de talvez trabalhar é uma, a de Deus é totalmente diferente. E às vezes Deus está trabalhando e tem a situação que a gente não está percebendo que Deus está trabalhando. Mas Deus está trabalhando. Então a terra, ou a visão era de uma terra arrasada, mas precisava haver o quê? Princípios, prioridades, mente tranquila. Outra coisa, precisava de cooperadores. A cooperação. Precisa um bom líder, uma boa pessoa que leva uma vida edificada. Ela precisa ter edificação nos seus relacionamentos. Deus não te chamou para fazer nada sozinho. Deus não te chamou para fazer nada sozinha. Você precisa das outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Neemias sabia disso. Agora tem crente que ele acha que ele vai subir somente ele e ninguém mais. Não. A igreja aqui nós precisamos um dos outros. Precisa haver relacionamento. Precisa haver comunhão. Não adianta o departamento das irmãs não interagir com o departamento de jovens. Não adianta o departamento infantil não interagir com o departamento, os outros departamentos da igreja. Não adianta o departamento de missão não interagir com os outros. Precisa haver o relacionamento. E o relacionamento ele precisa haver na vida. E com isso, as tarefas ficam mais fáceis de ser executadas. As tarefas ficam mais fáceis de ser executadas. E a igreja do Sete Praias é uma igreja que a gente tem notado. É como eu falei aqui no início. Quando nós chegamos, existiam as dificuldades, mas hoje é uma igreja que coopera entre pessoas, entre irmãos. Os irmãos estão sempre à disposição para ajudar, para se colocar. É aquele que sente a necessidade
da obra de Deus, do trabalho de Deus. Tudo que façamos, façamos para o Senhor. E os irmãos entenderam isso. Tudo que é feito, não é feito para uma pessoa, mas é feito para Cristo, é feito para Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, com esse pensamento, com esta disponibilidade, Deus derrama uma bênção sobre a sua vida. Deus derrama uma bênção sobre a sua família. Deus derrama uma bênção sobre os seus dias que estão por vir. Deus derrama uma bênção sobre aquilo que você projeta a fazer na sua vida pessoal, particular, seja ela qual for o andamento. Deus tem uma bênção para você. Por quê? Porque há cooperação. E quando há cooperação, mostra que a igreja é uma igreja unida. Não é um lá, o outro cá. Todos andam dentro de um pensamento. E qual é o pensamento? O crescimento da igreja de Cristo Jesus. E o crescimento da igreja de Cristo Jesus, ele envolve pessoas. Por isso que ninguém faz nada sozinho. Por isso que ninguém faz nada sozinha. Todos nós precisamos um dos outros, né? Então, precisamos andar conforme aquilo que o Senhor nos dá. Quer ver outra coisa? Filipenses capítulo 2, versículo 30. Vamos ler o que está escrito ali? Olha que interessante. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Quem que ele está falando aqui, Paulo? Que por amor, ou pela obra, ou por aquilo que ele encontrou em fazer da sua disponibilidade, ele chegou bem perto da morte. Mas o que a gente entende aqui? É um pelo outro, é um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro, é um olhando para o outro. Meu irmão, conte comigo. Minha irmã, conte comigo. Nós estamos aqui para nos ajudar. É a cooperação de um para com o outro. Quer ver outra coisa? Outro exemplo, Atos capítulo 18, versículo 3. Atos 18, versículo 3, que fala ali sobre o exemplo dos liderados. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Aqui nós vemos a questão do ajudar, de se colocar à disposição de ajudar. Porque isso é o segredo da cooperação. Não é uma cooperação interesseira, mas é uma cooperação da necessidade. Então Neemias, ele perseverou, e a sua perseverança fez com que ele, com o tempo, alcançasse ou tivesse pessoas disponíveis para lhe ajudar. Outra coisa, dentro da perseverança, Neemias encontrou, dentro da perseverança, ele encontrou que não poderia fazer nada sem a comunicação. A igreja precisa ver a comunicação. Eu estava até conversando com o irmão Jeová antes de subir. Então, a comunicação, ela é necessária entre os departamentos, entre os servos de Deus e as servas de Deus. Não pode haver não comunicação. A Bíblia fala que nós precisamos interagir um com o outro.
O que é isso? Se importar com o outro, com a dor do outro. Valorizar a comunhão. Eu não estou dizendo que a gente... Porque as pessoas às vezes têm uma visão muito errada, né, dessa questão de comunhão. A comunhão não é só olhar pelo lado financeiro do outro. Porque às vezes, irmão, o outro, ele não precisa de dinheiro. Não que ele não vá necessitar ou precisar. Às vezes ele precisa de um ombro amigo, de um abraço, de uma conversa, de ser escutado, de ter alguém para lhe ouvir, de às vezes chegar um simples gesto, mudar tudo. Mudar tudo. E isso está relacionado ao que é? É a comunhão. Mostra-se a questão da comunhão. A igreja de Cristo, ela aí precisa entender que todos estão aqui, não pelas bênçãos de Deus, mas estão aqui por causa de Cristo. Eu não estou aqui por causa daqueles que por alguma razão eu sei que vai estar aqui. Eu estou aqui por causa de Cristo, mas respeitando uns aos outros, amando uns aos outros, tendo comunhão uns com o outro. O que é isso? É interagir. É interagir. Às vezes, a sua maneira de levar a sua vida para com o outro, talvez não seja uma demonstração de que você precisa a todo tempo ficar, ô meu irmão, dizendo para ele, eu te amo, ô minha irmã, eu te amo. Não. Às vezes, os pequenos gestos ou as pequenas situações demonstram o amor que você tem para com o seu próximo. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 14 e verso 9. Ali nós vemos o avançar. Vamos ler lá. 1 Coríntios capítulo 14 e verso 9. Olha lá. Assim também vós, se que com a língua não pronunciardes as palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis com que falando ao ar, ou estarás com que falando, como que falando ao ar. Errei ali. Então nós vemos, irmão, nós temos que falar, comunicar, dizer, falar. Nem todo mundo e nem tudo aquilo que Deus vai dar como revelação, talvez seja a sua necessidade. Você precisa falar, colocar para fora, dizer. A Bíblia fala isso, fale, que nós acabamos de ler aqui agora, 1 Coríntios capítulo 14, mas não estou falando no sentido de falar e não deixar o outro falar, porque tem gente que quando abre a boca para falar, só ele quer falar. Mas eu quero dizer assim, falar, fale. Se você tem a língua para falar, fale. Expresse. Diga. Porque tem muita gente que diz, ninguém olha por mim, ninguém me ajuda, ninguém me vê. Mas fale. Coloque para fora. Então, Neemias, ele teve a oportunidade de falar. É o capítulo que a gente leu aqui. Ou melhor, o capítulo 2. Ele teve a oportunidade de falar quando era perceptível que ele não estava bem. Mas olha uma coisa interessante, ele não abandonou o seu cargo, não abandonou os seus afazeres, não abandonou a sua responsabilidade. É diferente dos dias de hoje, né? Se alguém pisa no pé de alguém, qual é a tendência muitas vezes? Vou trocar de igreja. Eu vou parar. Eu vou entregar o cargo. Eu vou deixar. Não, meu irmão. Deus confiou a você uma obra. Faça. Porque todas as obras que são para ser executadas, elas têm as suas dificuldades. Elas têm as suas barreiras. Mas se Deus te colocou para fazer, faça. Vença as barreiras, vença as dificuldades,
vença os levantes da vida, vença os opositores, porque Deus é contigo. Porque, irmão, tem muita gente que só quer chegar e pegar tudo pronto. Tem gente que só quer chegar e pegar tudo pronto. Ah, não, já está prontinho. Eu agora vou só administrar. Não. Se Deus colocou algo no seu coração, faça. Se Deus te colocou em um lugar, faça além do que você tem feito. Que eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Faça com amor. Eu lembro, uma vez, eu estava numa crise pessoal muito grande. E eu lembro que eu tinha ido num trabalho. Eu nem dirigia a igreja ainda, nem era pastor. E eu estava, naquele momento, em uma crise muito grande, muito falatório, muita coisa chegando aos ouvidos. Você tem que tomar cuidado com isso também. Muitas vezes você tem que fazer uma pausa e olhar o que você está escutando. Ou melhor, olhar quem está falando e observar o que está sendo, e escutar o que está sendo falado, mas não no sentido para a mudança de lugar ou de situação, mas no sentido para a mudança sua, porque às vezes você está aceitando coisa que Deus fala para você: não aceite isso aí não, porque isso aí vai atrapalhar a sua vida. E eu lembro, aí eu estava num Cristo nos Lares, e de repente, eu ouvindo ali a ministração no Cristo dos Lares, e uma senhora estava falando, trazendo o estudo naquela época, e falava assim: olha, às vezes a gente está fazendo as coisas por obrigação. Só por obrigação, nós acostumamos a fazer. E Deus não quer isso. E eu sabia que Deus estava falando comigo naquele momento. E eu falava: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque eu sei que o Senhor não quer isso. Porque a obra do Senhor, ela tem que nos causar ou nos trazer prazer em fazer. E muitas vezes a gente vai se acostumando com tanta coisa e acaba meio que deixando de lado o prazer de servir a Deus. Porque servir a Deus tem que ser prazeroso. E eu sei que naquele momento veio um renovo tão grande. E o renovo, ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Então, aquilo que o meu coração estava magoado, triste, os meus ouvidos tinham escutado, Deus colocou um tampão. E Deus colocou um renovo dentro do meu coração e curou. E eu sei que eu saí daquele culto tão alegre, tão feliz, que o outro dia para mim precisava ser o outro dia mesmo. Não ser o mesmo dia, mas o outro dia. Diferente, renovado, feliz, que a palavra de Deus penetrou no meu coração, me renovou, me alegrou e estava novamente me colocando uma motivação ao trabalho, à obra de Deus. E é isso que a gente precisa. Tem muita gente que vai falar muita coisa, mas você precisa fazer o crivo daquilo que você está ouvindo. O que é o crivo? Separar. Isso é bom ou isso é ruim? É que nem o profeta. Você pode ouvir muitos profetas, mas a Bíblia fala que você não deve julgar o profeta, mas julgar a profecia. Julgar aquilo que está vindo sobre você. E muitas vezes tem coisa que está vindo sobre você que não é de Deus. Deus não falou, Deus não disse nada. Às vezes foi uma emoção ou uma alegria momentânea daquela pessoa que está dizendo, ou uma empolgação, um sentimento dela. É que nem muitas vezes, eu estou sentindo o quê? Eu estou sentindo um frio na barriga, eu estou sentindo algum... Tem muitos sentimentos, tem sentimento de fome, tem sentimento de dor de cabeça, dor de barriga,
barriga, dor de dente, tem uma série de situações que você pode sentir, mas a palavra de Deus, quando ela entra na vida de um homem e de uma mulher, transforma, renova, traz alegria, traz renovo, traz mais força para caminhar durante o tempo. É o que aconteceu. Então, na nossa vida, nós precisamos, em muito momento, não de uma palavra, que iremos triunfar sobre uma luta, mas de uma força, que podemos vencer esta luta. Está entendendo? Às vezes, a gente está esperando assim, que alguém fale para a gente assim, você vai triunfar, vai passar por cima disso. Não, mas a Deus vai te dar força para você lutar. Somente lute. Você vai passar por isso, mas vai estar fortalecido, renovado, animado para continuar fazendo. Porque tem luta, irmãos, que é para você lutar, não para sair do seu caminho. E muitas vezes a gente ora para que saia do nosso caminho. E Deus está dizendo, não lute, porque você vai passar dele. Irmão, uma coisa eu aprendo com Davi. Davi, ele ficou ali, olhou aquele circunciso, olhou aquele gigante, e ficou ali olhando. E Davi não arredou o pé enquanto ele não se colocasse na condição de fazer alguma coisa. Olha, na obra de Deus você tem que estar sempre incomodado em fazer. Ah, mas eu fiz até aqui. Faça até ali. Ah, mas ninguém. Não, irmão, Deus está te vendo. Deus está te olhando. Abra o seu coração verdadeiramente para que as coisas de Deus sejam claras na sua vida. Não fique ali motivado porque as pessoas estão te motivando. Não, faça porque Deus está te motivando a fazer. Ele está dentro de você, te animando, te alegrando, te fortalecendo para você continuar. Olha, a motivação de Deus, ela é constante. Ela não está somente num culto. Ela se prolonga por dias. Então, tem muito culto que é uma alegria, é uma satisfação. Mas se não tiver a presença de Deus, só foi um culto. Mas se tiver a presença de Deus, você participou do culto e sai com o culto para a sua casa, para o seu dia, para o seu trabalho, para a faculdade, para os seus amigos. Você está impregnado pelo culto, então o culto vai com você, a palavra vai com você, tudo vai com você, tudo muda na sua vida, porque o culto não foi só um culto, foi o culto que Deus renovou a sua vida. Então nós precisamos entender que precisa haver comunicação, então fale. Nosso problema muitas vezes é por não falar. A gente acha que Deus tem que revelar tudo, Deus não vai revelar tudo. Não, mas Deus vai usar o profeta. Não, e se não for para ele usar? A gente não pode ficar dependendo de profeta. Precisamos falar. Mas conte para a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? É Deus. Você tem que selecionar a quem você conta. Outra coisa. Neemias, dentro dessa perseverança, ele foi motivado ao trabalho. E qual era o trabalho? Liderar ou reconstruir, colocar as portas dentro de Jerusalém. Trazer novamente Jerusalém a um lugar forte e edificado. Às vezes, irmãos, o trabalho vai ser árduo, vai ser difícil, mas precisamos não fugir dele, irmos e fazermos. Você já parou para pensar que tem coisas que Deus não vai colocar a mão, é você que vai ter que colocar? Não adianta você ficar orando. Ah, Deus, poderia vir assim. Não. Faça a sua parte.
E tem coisas que não adianta você prometer para Deus que você vai cumprir, se você passou a vida inteira falando que vai cumprir e não cumprir. Né? Deus não vai olhar para a sua palavra que você vai cumprir a partir deste momento, não. Mostre para Deus que você mudou. Por que você mudou? Porque a palavra entrou em mim. E se ela entrou na minha vida, agora eu sou uma nova pessoa. E se eu sou uma nova pessoa, eu me condiciono à vontade de Deus. Irmãos, a gente sempre quer fazer comparativos com Deus. E não existe isso. Deus não espera. Sabe por quê? Deus não espera que você prometa as coisas para Ele, porque Ele conhece você. Olha que interessante. Deus sabe do seu passado, Deus sabe do seu presente e Deus sabe do seu futuro. Deus sabe quem você foi, quem você é hoje e quem você vai se tornar a ser. Então não adianta vir com promessas que Deus, porque Deus conhece você. Chegue diante de Deus com sinceridade. E em muitos momentos a gente quer que Deus faça alguma coisa, mas na nossa vida lá dentro não mudou algumas coisas. Nós carregamos algumas situações na nossa vida, em alguns momentos, que a gente fica protelando outras situações que possa resolver. Mas Deus está dizendo assim para mim e para você: não, mude a partir de hoje. Tome uma nova atitude diferente. O que é isso, pastor? É saber lidar com as pressões. E as pressões, ela vem. Você vai ser pressionado. E a pressão pode ser em várias situações. Pode ser uma situação que você está passando e você está pressionado. E agora, como é que eu vou fazer? Eu não consigo resolver isso, porque eu dependo disso para fazer. Então, aprenda a lidar com as pressões. Moisés, em alguns momentos de sua vida, foi instruído a lidar com as pressões, foi treinado para isso. Mas quando ele esteve diante do povo, em alguns momentos, pela ira ou pelo momento de raiva, ele não soube conduzir uma situação. Mas o que difere um homem que consegue produzir sob pressão do que um outro que não consegue produzir sob pressão? A fé. Então Neemias sabia que ele estava lá pressionado. Não, eu não vou arredar o pé daqui enquanto Deus disser para eu não fazer o que tem que fazer. Ou enquanto Deus não me der o aval para fazer. O que é isso? Precisamos, em muitos momentos da nossa vida, andar de acordo com aquilo que cremos, não por aquilo que estamos enxergando. E aquilo que a gente enxerga, irmão, ele muitas vezes é ilusório, ele é desesperador, ele tira a paz, ele muitas vezes vai colocar em conflito, mas nós precisamos, em muitos momentos, andarmos por fé, não por vista. Então Neemias, ele ora, continua fazendo o que tem que fazer, jejua, e no momento certo Deus lhe dá a oportunidade de falar. A pressão é grande, pastor, mas continue esperando o sinal de Deus. E o sinal de Deus, ele não vai vir em sentido de que você não o conheça ou não o decifre. Ele vai vir no sentido que você entenda. É Deus dizendo, é Deus falando, é Deus me dando o sinal para eu ir, para eu fazer, para eu reagir mediante a situação. Então a gente precisa entender. Porque quando a gente entende isso, aí nós estamos andando por fé e não por vista.
Ah, mas você não está vendo o que está acontecendo? Sim. Mas tem um momento certo de eu agir. Tem um momento certo de eu fazer aquilo que Deus pede para eu fazer. Vamos ler Salmo 127 e versículo 2. Salmo 127, versículo 2. A fé, ela te faz andar e ela também te faz trabalhar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. A Bíblia fala que inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores. O que ela está dizendo relacionado a isso? A gente precisa entender. A expressão é uma expressão de orientação acerca. Muito trabalha sem que haja sentido claro. É esse que o texto está dizendo. Não há um sentido claro para aquilo que está fazendo para tal. Façamos o trabalho como o melhor da nossa força. Senão, inútil será. Então, o que nós venhamos fazer? Conforme a nossa força. E da melhor forma que podemos fazer. Quer ver outra coisa? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Porque quando fazemos com as nossas forças, nós visamos a glória de Deus, porque Deus sabe até aonde a gente pode ir. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diferente do Salmo. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. E está falando em tudo. Quer beber, quer comer, que seja para a glória de Deus. Tudo. Aqui nós estamos vendo uma situação da vida inteira. Outra coisa, dentro da perseverança, nós precisamos saber lidar com as críticas que vamos enfrentar ou vamos receber. O livro de Neemias nos dá a fonte de muitas riquezas de como nós devemos lidar com as críticas. E as críticas muitas vezes vêm, irmãos, de pessoas que estão em nossa volta, ou juntamente com a gente. Então, as críticas, elas vão vir, mas a gente precisa saber reagir mediante a elas. A gente precisa saber reagir. E não reagir com desânimo. A hora já pede para nós parar. Não reagir com desânimo, mas com atitude. Com saber lidar. Vamos ler um texto aqui só para a gente finalizar. Na próxima semana a gente continua. Tiago capítulo 3, versículo 2. Então nós precisamos saber lidar com as críticas e saber reagir mediante a ela. Tiago 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Mas o texto começa a dizer, todos tropeçamos. Quer dizer, não existe perfeição. E se você fosse um ser perfeito, não estaria aqui. Já estaria no céu, adorando, servindo a Deus, juntamente com Ele de lá. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos orar a Deus.
Vamos orar a Deus e agradecer a Deus por este trabalho nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Próxima segunda, já estou pensando em quarta. Próxima segunda, continuaremos falando. Segue a programação normal, quarta-feira, nosso culto da vitória. Já subiu a programação do grupo da igreja. Os irmãos que não pegaram a revista, já tem a revista nova da Escola Dominical. Procure a secretária da EBD e pegue com ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse trabalho, por este culto nesta noite, que o Senhor possa abençoar seus filhos e suas filhas aqui presentes, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos levar em paz, guardando e livrando de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo, todos digam. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.